Olá pessoas, bem-vindos ao canal, meu nome é Diana Martins e hoje a gente vai falar sobre leitura sensível. O que é leitura sensível, né? Leitura sensível é basicamente quando uma pessoa que participa de uma minoria vai procurar dentro de um texto vícios de linguagem ou até questões de enredo mesmo que são ofensivos para a minoria que ela está participando. E essas questões que ela está procurando são, às vezes, podem ser até considerados clichês, que são clichês que são baseados em preconceito, sabe? Então, é uma pessoa que ela, por participar dessa minoria, ela sabe quando uma coisa é ofensiva ou não. E é muito difícil uma pessoa que não participa de uma minoria saber quando ela está sendo ofensivo para essa minoria, porque ela não vai perceber, sabe? Por mais que você tenha cuidado, é sempre muito bom que você tenha um leitor sensível para indicar mesmo se você tá tudo certo, se seu texto tá tipo correto, ou se você em algum momento você ofendeu alguém, sabe? Porque você pode ofender alguém sem querer, sem perceber que tá ofendendo, mas o leitor sensível tá ali para proteger os seus leitores e proteger você. Porque se você pode fazer um texto em que não está ofendendo ninguém, eu acho que essa é sempre a ideia, né? Vamos fazer uma coisa que todo mundo se sente acolhido, sabe? Qual vai ser a forma que isso vai acontecer? Basicamente, você, escritor, vai procurar um leitor sensível do assunto que você precisa de ajuda, e esse leitor sensível vai pegar o seu texto, vai ler o seu texto e vai fazer um laudo técnico. E aí depende do tamanho do seu texto, depende do que o seu leitor sensível ele viu de problema. Mas geralmente é um arquivo de 5 a 10 páginas em que ele vai indicar os momentos em que ele se sentiu incomodado. E o importante disso é que o leitor sensível ele não vai falar, olha, tá errado, apaga. Ele vai falar, tá errado, por isso aqui aconteceu em outras literaturas, mas também é errado, nós temos que mudar isso e tal. Ele vai explicar o seu erro e vai te mostrar uma forma de corrigir o seu erro, sabe? E eu acho isso muito legal, porque não é só, tipo, tá errado. Porque se você fosse só o tá errado, você não saberia como melhorar. Mas o leitor sensível, ele é uma pessoa que é especialista naquilo, ele não é apenas minoria, ele estudou para ser um leitor sensível, então ele sabe explicar o que está de errado, qual é a forma de melhorar aquilo, qual é a forma de... Às vezes é cortando a cena, às vezes é mudando uma palavra, sabe? Mas ele vai te ajudar a chegar nessa melhor conclusão através desse laudo, desse arquivo de PDF que você vai receber. E a segunda parte dessa relação de leitora sensível vem a parte do autor, porque esse é um laudo de várias e várias páginas falando de coisas que estão erradas na sua narrativa. E aí vem do autor, ele tem muita humildade de se colocar no lugar do leitor sensível e falar, vou mudar isso, sabe? Porque eu acho que às vezes autores eles querem proteger sua obra, eles colocam uma palavra que parece, né, blindar a obra, né, que é licença poética, né? Mas que licença poética é essa se você está sendo ofensivo para as outras pessoas? Não é licença poética, na minha opinião. Então, esse é o momento de você ver os erros e corrigir eles, sabe? E não adianta nada você ter uma leitura sensível se você não vai corrigir esses erros, sabe? Não faz sentido nenhum. E outra coisa que eu acho que é muito importante falar sobre leitura sensível é que existe um decoro, um código de ética em relação à leitura sensível. Uma das coisas é, você nunca expõe quem foi o seu leitor sensível. Porque a experiência de um leitor sensível, às vezes não é a experiência de todos eles. E às vezes ele pode deixar passar uma coisa. E aí você, sei lá, passou alguma coisa que foi ofensiva, que outras pessoas viram, e aí você vai expor o seu leitor sensível. Olha, essa pessoa aqui falou que estava tudo certo. E aí aí vai colocar o alvo, né, a responsabilidade de um erro seu nas costas de um leitor sensível, sabe? Que por questões de que ele não viveu isso ou que ele não percebeu, uma coisa de não notar mesmo na hora, ele vai ter essa questão em cima dele. Então, a ética diz para não falar sobre quem é o seu leitor sensível, não expor quem é o seu leitor sensível.
você pode falar, ó, fiz sim uma leitura sensível, mas você só não vai falar, tipo, quem foi que fez a leitura sensível, sabe? Porque meio que uma gray area, assim, que as pessoas decidiram, eu concordo, que é melhor não colocar o nome de quem fez a sua leitura sensível. E o importante também disso é que às vezes, muitas vezes, o autor, ele contrata o leitor sensível dá as opiniões, o autor não muda, ainda coloca o nome do autor de leitura sensível ali na parte de revisão, na parte de edição, assim, tipo, olha, esse cara que leu e falou que tá tudo bem, mas que tudo bem é esse se, primeiro, você não mudou nada do seu texto do que essa pessoa mandou você mudar, sabe? Então essa é uma das coisas também que faz muito sentido de você não expor o nome do seu leitor sensível, sabe? Eu acho que protege ele, acho que essa é a ideia, né? A gente tá pensando numa minoria e a gente tá pedindo ajuda dessa minoria, e então a gente tem que proteger ela com as formas que a gente tem, que é não expor essa pessoa. E ter humildade em mudar aquelas coisas que eles apontaram pra mudar, sabe? De tipo, nossa, eu não percebi isso, eu fazia isso e como. E é muito importante também falar que essa pessoa ela vai trabalhar na minoria que você pediu ajuda. Se você tá pedindo um livro que ajuda com falar sobre depressão e você pede uma pessoa com depressão e leitura sensível sobre esse assunto, e aí você tem problemas na forma como você fala sobre minorias de povos indígenas, essa pessoa não tem nada a ver com esse assunto, sabe? Ela estava vendo um outro assunto. Você tem que saber muito bem quem é o seu leitor sensível e para que você quer o seu leitor sensível. E não é colocar toda a responsabilidade de um livro inteiro nas costas desse profissional. Mas, dito isso, um leitor sensível para os autores é uma ferramenta de aprendizado e que às vezes você usa uma vez e você não precisa usar mais, assim, no sentido de você fez um livro sobre depressão, aí você passou pela leitura sensível, viu quais eram os estereótipos que você acabou usando que talvez não fosse tão legal, ou viu quais termos que você usou que talvez não fosse tão legal, e no futuro, quando você for escrever um outro livro, você já sabe, você já tem esse conhecimento, você não precisa, sabe, usar de novo um leitor sensível para esse assunto, porque você já aprendeu, sabe? É praticamente uma escola, assim, uma escola de ética, que eu acho que é um pouco nesse sentido, assim, né? Do que fazer. Mas é basicamente isso. A leitura sensível é uma ferramenta para os escritores que ajuda a proteger os leitores dessas minorias. E eu acho muito importante, e quando você puder usar ela, você usa, sabe? Você se munir disso e você aprender. E você pegar uma leitura crítica, né, de um texto seu com uma mente totalmente aberta, sabe? Pronta para aprender coisas. Eu acho isso muito rico, sabe? De você aprender. Eu acho que é toda a questão do escrever. O escrever é sempre você ser melhor. É a mesma coisa, sabe? Você ser melhor como pessoa, assim, no final. E eu acho que tudo isso foi baseado na minha experiência, né? Com leitura sensível, com as pessoas com quem eu já trabalhei. Mas às vezes vocês têm experiências novas, né? Se vocês têm alguma coisa para acrescentar, fala aqui nos comentários sobre leitura sensível, o que vocês acharam do vídeo. E eu acho que é isso. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o seu like. Se vocês não se inscreveram no canal, se inscreve no canal. Eu escrevo livros, esse é meu romance distraído dos lados do agora. E ele tá à venda na Amazon, o link tá aqui embaixo. E eu vou parar por aqui, gente. Um beijinho!